O tema que eu escolhi para trazer a mensagem para vocês foi o renovo de Deus. Eu orei, busquei essa direção e ele trouxe até o dia de hoje só confirmação. E esse tema, o renovo de Deus, é algo que eu tenho vivido esses últimos tempos e Deus me deu assim essa palavra para eu ter mais propriedade, né, para estar trazendo, porque é algo assim que realmente eu estou vivendo. Então, eu fui lá buscar no significado do renovo. É um novo começo, um novo crescimento, uma nova vida espiritual. Uma nova vida espiritual seria uma transformação, é uma transformação. E essa transformação é o que eu tenho vivido. E, e nós só podemos ser transformados quando nós somos transformados, nós nos tornamos um ser diferente, um ser melhor. Mas para acontecer essa transformação na nossa vida, como aconteceu comigo, quantos anos, né? Só de batismo eu tenho 10 anos. E assim, mantendo aquela mesma vida de ser crente, de estar ali mais para receber, de estar ali achando que do jeito que estava tudo bem. O que que eu precisei fazer? Precisei da entrega. A gente só vai conseguir ser transformado se a gente dá essa entrega total ao Senhor. Não é uma entrega parcial, porque a gente vive, a gente vai na igreja, a gente ora, a gente faz alguns propósitos, algumas coisas, mas muitas das vezes não nos entregamos totalmente ao Senhor. Queremos dar assim um pouco de nós, né? Não por maldade, não por assim conscientemente disso. É que nós ficamos ali, né? Temos isso a fazer aquilo outro. E a entrega, ela tem que ser corpo, alma e espírito. Que essa palavra está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Então temos que dar nosso todo. Não é só aquela parte que nos sobra. Não é só deixar Deus operar naquela partezinha, no meio, um terço, um quarto de nós. É o nosso todo, é o nosso ser. Porque quando nós fizemos essa entrega completa, é que não sejamos mais o eu em mim, e sim Deus em mim, em nós. Então, e muitas das vezes somos nós que nos limitamos de nos entregar por inteiro. E para a gente conseguir viver o novo, a transformação na nossa vida espiritual, é deixando o velho. Como que a gente faz para deixar o velho? Deixar o velho, nós temos que abrir mão de tudo, principalmente do nosso eu, do nosso ser, nos costumes, amizades, nas nossas zonas de conforto, nas nossas limitações, porque muitas das vezes a gente quer deixar o velho, mas a gente não consegue, porque a gente é preso em costumes que a gente tem e a gente também não percebe. A gente continua em mesas que não é mais do agrado do Senhor, amizades que não é mais do agrado do Senhor, que não vai levar nós a seguirmos o nosso propósito. Então nós não demos conta disso. E nós só vamos conseguir totalmente viver o novo nas nossas vidas, deixando o velho para trás, o homem velho para trás. E nós vamos aqui ver algumas formas para nós podermos manter uma vida renovada. Então, começando pela nossa mente. No livro de Efésios 4:23 e 24, nos fala: deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. E revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Resumindo esses dois versículos em um, ele nos fala: renovai-vos
pela transformação da nossa mente e revestivos-nos do homem novo, criado à imagem de Deus. Porque agora é Deus habitando em nós. Nós deixamos o nosso eu para que seja Ele. Então nós vamos ser a imagem e a semelhança dele. Então, meus irmãos, nós temos que cuidar da nossa mente, pois a nossa mente, ela é o centro dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas decisões. E se a gente colocar pensamentos negativos, limitações, como assim, eu não posso, eu não consigo, eu não sei, eu não sou capaz, principalmente nas coisas de Deus, né? Ai, não vou conseguir falar, eu não vou conseguir pregar, eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir. A gente vai colocando não, 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 que é do nosso próprio eu. Então, nós vamos estar atraindo isso para nossas vidas e nos levando a esse lugar. E a gente vivendo nesse lugar onde a gente coloca na nossa mente que a gente não vai conseguir, que a gente não é capaz, que não é a hora. A hora não é nossa, o tempo não é nosso, o tempo é do Senhor, é tudo dele, é tudo para ele. Nós vamos estar paralisando a nossa vida espiritual. E sendo assim, nós não vamos conseguir viver os propósitos, o chamado pelo qual o Senhor nos escolheu. Quando renovamos nossa mente através dessa entrega que fazemos, aonde deixamos o Espírito renovar nossos pensamentos, que é o que o versículo acima agora nos fala, seremos transformados e capacitados a viver uma vida de acordo com a vontade do Pai. Porque mais uma vez a gente vê que não é mais o nosso eu, é Ele em nós. E para sermos renovados, meus irmãos, nós também precisamos nós mesmos ter força, nos ajudar. Nós precisamos sair da inércia. A inércia é aquele lugar que muitos de nós conhecemos. Eu mesma conheci, eu vivi nesse mundo muito tempo, muitos anos da minha vida, com minha vida espiritual totalmente paralisada, porque a inércia é aquele lugar, meus irmãos, do desânimo, do marasmo, da apatia, da preguiça, como tudo tá bom, que a gente dá ali um meio de nós, um terço de nós, porque nós achamos que tá bom, que aquilo que nós estamos fazendo está bom, limitando ali o que nós temos muito a fazer nos caminhos do nosso Senhor. Então nós temos que lutarmos para sair dessa inércia, para não deixar isso tomar conta de nós e seguir e buscar uma vida dinâmica. Uma vida dinâmica é uma vida em movimento, é uma vida que está se desenvolvendo, que está se evoluindo. E como exemplo que a gente pode estar fazendo isso é como lendo a palavra, buscando, indo aos cultos, às células, às reuniões, fazendo, trabalhando na obra de Deus, saindo, se esforçando de todo esse lugar que nós estamos ali, com resistência, achando que nós não vamos conseguir sair dali, e o que nós estamos fazendo já é o suficiente. E não é, meus irmãos, não é o suficiente, de maneira nenhuma mesmo, porque é o que eu estou falando, eu estou vivendo isso agora, estou permitindo, estou buscando cada dia mais, estou trabalhando, fazendo a obra, estou aqui hoje, olha só, a primeira vez que eu falo assim para mais pessoas, nunca falei, nunca teve essa oportunidade, porque eu saí desse lugar, eu não quis mais ficar nesse lugar, porque eu tenho muito de Deus para fazer, eu tenho muito de Deus para falar, para ganhar muitas almas para Ele, principalmente, sim, os daqui da minha casa, sabe, que não conhecem, que não são convertidos, minha família e muitos por aí que Deus colocará na minha vida. Então nós temos que, através assim da nossa fé, da nossa oração, lutar
lutarmos verdadeiramente, fielmente para sairmos desse lugar, porque a gente consegue sim. E como está escrito em Isaías 40:31, mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Esse versículo, ele nos ensina que confiando no Senhor, nossas forças também serão renovadas. Porque tem dias, meus irmãos, que devido à nossa vida cotidiana, o nosso cansaço, a gente se sente cansado, fadigado, sem força, devido a tantas coisas, né? Os nossos afazeres, trabalho, casa, filho, correria, e, e a gente acaba assim se sentindo tão cansado, tanto espiritualmente, como fisicamente, emocionalmente, e a gente chega assim, aí a gente não vê a hora do dia acabar, a gente já quer chegar em casa, já pensa mais no descanso, em descansar, por causa daquele cansaço, né? Matar um pouquinho ali a nossa carninha, e a gente deita, dorme, às vezes até mesmo deixamos assim de lado as coisas de Deus, né? Não oramos, nem mesmo agradecendo aquele dia, e então assim, não lemos uma palavra para finalizar o nosso dia, e esse versículo, ele nos garante que nossas forças são renovadas, que nós vamos voar alto como águias, e nós não nos cansaremos, nós não desfalecemos, aleluias. Vamos colocar tudo do Senhor, meus irmãos, como primícias, tudo do Senhor em primeiro lugar, colocando assim a nossa primeira parte, a nossa parte do dia, no final do dia também, porque se cumprimos tudo que temos a fazer durante o nosso dia, é porque Ele nos sustentou, Ele cuidou de nós e Ele está renovando as nossas forças para fazermos tudo o que temos que fazer e também estarmos ali, ó, diante da palavra dEle, para a honra e glória do nome dEle. E precisamos pedir a Deus todos os dias que Ele nos ajude a buscar e a manter uma vida renovada, que é o que eu venho mais fazendo. Ele renova, ele faz um homem novo, mas ele, assim como a palavra dele é renovada todos os dias, ele também nos renova todos os dias. E em 2 Coríntios 4:16, Paulo ele nos recomenda: por isso não desfalecemos, mas ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Oh, glórias! Então nós aprendemos aqui que não só o corpo físico precisa ser cuidado, precisa ser alimentado, né? A gente precisa comer para mantermos em pé, né? Cuidando do nosso corpo físico, para que nós não desfalecemos mesmo. Mas também muitos de nós, além dos alimentos, cuida do nosso corpo com exercício, principalmente nos dias de hoje, onde a gente está vendo assim o desespero, a preocupação da maioria das pessoas, né, que é cuidar do corpo físico. Nós estamos vivendo aquela era de corpos sarados e mentes doentes. Então, tanto nós temos que alimentar o nosso corpo físico, mas também, principalmente, o nosso interior. Nós precisamos de constante renovação para mantermos fortalecido e saudável espiritualmente. E ao contrário do nosso corpo físico, que alimentamos com comidas saudáveis, prazerosas, né, que enche os nossos olhos, de vermos aquele prato e saciar toda aquela fome, estamos alimentando ali o nosso corpo, o nosso interior se alimenta. Como nós vamos alimentar o nosso interior? O nosso interior nós vamos estar alimentando com a palavra viva de Deus, que é a Bíblia, buscando
orando, aprendendo como que nós vamos manter também o nosso interior. Como que nós vamos alimentar? É como estou aqui agora durante todo esse dia, em jejum, alimentando ao contrário do corpo físico. Nós vamos alimentar o nosso espírito jejuando, sem comer, matando a nossa carne, porque nós estamos matando a nossa carne para alimentar o nosso espírito, para a honra e glória do nosso Deus. E orando em todo tempo, buscando em todo tempo. E nós podemos também, para continuarmos renovados, firmes, não dar ouvido às pessoas que nos desanimam. Muitas pessoas que não conhecem a palavra, que não creem. Tudo isso, irmãos, eu fui anotando porque é tudo muito que eu vivo, né? É tudo muito assim, o que me paralisou de estar até aqui hoje, nesse renovo, nesse novo que eu tô vivendo em Cristo. Então eu fui ali anotando e Deus trazendo as revelações através de cada versículo, e muitas das vezes a gente fica paralisado, né? Tem palavras lançadas contra as nossas vidas, contra a igreja, contra o ministério, contra Deus, que nos abate, né? Então eu falo aqui por mim mesmo, pela minha família, pelos meus filhos, meu esposo, que não são convertidos. Então quantas vezes que eles se levantam, que muitas das vezes a gente sabe que nem são eles, né? E o inimigo, ele usa mesmo para nos tentar. E quando a gente está vivendo esse novo, e agora principalmente que eu vim trazer a palavra, como somos tentados em todo tempo, em todo momento. Então, que nós não demos ouvidos a essas pessoas. Vamos orar pela vida delas, vamos buscar mais na palavra, né? Como está lá em João 8:32. Então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará, que é a palavra. Quando eles vierem nos desanimar, quando eles vierem colocar palavras contrárias do nosso Deus, do nosso meio ali, das pessoas que convivem com nós, né, espiritualmente, que nós tenhamos palavras de Deus, que nós buscamos ali aprender, que é o que eu tenho feito, porque quando eles vêm armados, eu vou com a palavra. Então ali eu estou ensinando, levando a palavra, o que eu estou aprendendo a eles, para que eles possam entender e abrir o coração deles, para aprender e buscar um pouco do Senhor. E também algo muito importante para nos manter uma vida renovada, relembrar o primeiro amor. Quando nós aceitamos ali, quando nós vivemos aquele primeiro amor em Cristo, as nossas experiências, tudo aquilo que nós vivemos naquele começo, nossa intimidade, começando ali a ouvir a voz do Espírito, o nosso batismo do Espírito Santo, em dons, em línguas, que nós sempre estejamos lembrando disso, porque assim nós não vamos nos estacionar, não conseguiremos entrar nessa inércia, naquele mundo assim parado que a gente estava, porque não vimos mais nada acontecer, devido a nós permitirmos estar ali. Então vamos estar lembrando, manter nossas chamas acesas, estar buscando sempre o Espírito Santo de Deus. E para confirmar, lá em Apocalipse 2, 4, 5, nos fala assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, lembraste, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não se arrependa. Aqui, Jesus falando que esses cristãos abandonaram o primeiro amor. Por isso, eles estavam frios. Eles estavam, vamos dizer a palavra, né, fria, não estavam nem assim morno, que Deus ele não aceita a nossa mornidão, ou a gente é ou a gente não é. E ali eles deixaram de fazer a obra, se estacionaram, e a obra que os fortaleciam em sua vida espiritual.
E também ensinando a eles, Jesus ali naquele momento, que eles precisavam retornar às experiências espirituais que eles perderam, aonde que ele começa falando, lembra-te. E em Salmo 51:10, o salmista Davi também clama a Deus, onde ele fala assim: cria em mim, Senhor, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Davi, ele expressa o desejo de ser purificado e transformado por Deus, buscando uma vida de retidão, honesta e de obediência. Então, que nós oramos a Deus para que Ele venha criar em nós o nosso coração puro, mas renovar em nós o nosso espírito reto. Para finalizar, o renovo de Deus, ele depende de cada um de nós, da posição que queremos ter em Cristo. E ele fará um grande reavivamento. E lá em Jó 14:7, ele fala assim: há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus rebentos. Então, meus irmãos, se tivermos com as raízes profundas, firmes na palavra de Deus, mesmo cortada, que ali ela pode ter sido cortada por esse processo de transformação, ela se renovará e voltará a florescer e frutificar. Então, tudo aqui é Jesus nos garantindo para o nosso renovo. Depende de cada um de nós, que nós possamos ter forças, que nós possamos estar a cada dia orando a Deus, buscando esse renovo dele, deixando sim os costumes velhos que muitas das vezes a gente não percebe mesmo que estamos ali, como aconteceu muitas vezes comigo. Ontem, por exemplo, aqui no meu lar, com meu esposo, em situações cotidianas, então eu ensaiei a primeira, aí eu ensaiei a segunda, aí a terceira vez. Aí quando eu ia a terceira vez ali em direção dele o quarto, vamos, Dele, vamos. É uma segunda-feira e aquele espírito ali de fazer tudo, de colocar tudo em ordem, o Senhor colocou no meu coração: eu te renovo todos os dias. Então eu sou uma mulher renovada e ele me garantiu que ele me renova todos os dias, porque eu estou nesse momento de transformação, de deixar o novo, de viver o novo. E agora também, um pouquinho antes da gente começar a reunião, aí acontece outra situação com meu filho. E aí eu estava assim, durante o dia inteiro, meditando, orando, reescrevendo e orando, orando, orando. E eu falei: tá tudo muito calmo, Senhor, tá tudo muito tranquilo aqui, né? Eu acredito que até lá algo vai acontecer, né? Porque é a forma da gente ser testado mesmo. E meu filho me faz uma situação que ele mesmo se assustou, ficou desesperado. Aí ele falou assim: mãe, olhou para mim, aí ele e já sabia, né, que hoje eu vou trazer a palavra, então falando um pouquinho ali com ele do que eu ia falar, e aí ele falou assim, aí ele ficou desesperado. Eu falei: não, pode deixar, isso daí é a prova. Agora você tem uma mãe renovada. Aí ele vira e fala assim: é, porque se fosse a minha mãe de antes, ai, Senhor, eu nem sei o que seria. Então a gente tem que permitir, né, nessas situações, de sermos o novo mesmo, de sermos o viver esse novo homem, mulher que Deus está preparando para nós, para vivermos, meus amados, o propósito de Deus em nossas vidas e lutarmos contra tudo aquilo que não achamos que somos capazes, porque Ele garante na palavra dele: tudo eu posso naquele que me fortalece. Se é tudo, nós não temos que olhar só nos nossos olhos carnais, como tudo que nós podemos são as bênçãos, as conquistas. Eu vou conquistar, eu vou conseguir aquela bênção. Não, meus irmãos, é tudo. É falar em nome dele, é pregar em nome dele, é levar a palavra dele, porque
tudo Ele nos fortalece para a honra e glória do nome do nosso Deus. Essa foi a mensagem que Deus tocou muito no meu coração através desses exemplos assim que eu trouxe aqui, que é o que eu tenho vivido. Eu creio que Deus vai tocar na vida de cada um, vai falar com cada um de uma maneira especial, porque o renovo depende sim de cada um de nós. Amém?